Meus irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, um texto bastante conhecido da amada igreja. Glória a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo de número 9 até o 14. Lucas 18, versículos 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Vamos agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque temos essas famílias aqui que vieram com esse objetivo de adorar o teu santo nome, de declarar que tu és o Deus, o santo, poderoso, tremendo, o Deus que pode salvar um homem, o Deus que pode condenar um homem, o Deus que pode fazer o que a soberana vontade quiser. Então, no nome de Jesus, nós nos humilhamos na tua presença e solicitamos ao Senhor que a tua palavra venha sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Senhor Deus, há aqui um servo que não tem nenhuma capacidade para falar da tua palavra, mas há um Espírito Santo aqui neste lugar, Senhor Deus, que pode falar através do teu servo e pode falar em cada coração de maneira especial, Senhor Deus. Visita aqui, Senhor Deus, cada coração essa noite e coloca a tua palavra, Senhor Deus, porque a tua palavra, ela vai nos fazer homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens e mulheres parecidos com Cristo Jesus e conformados ao teu evangelho. Tem misericórdia no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não tente justificar a ti mesmo. Não tente. Você não é bom. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, porque muitas vezes lá no fundo do nosso coração nós nos consideramos bons. Nós não declaramos isso em praça pública, não declaramos para as pessoas. Normalmente nós dizemos que somos humildes, servos, que estamos sempre querendo aprender das coisas de Deus, mas há no fundo algo no nosso coração que quando nós estamos sozinhos ou quando nós vemos a atitude de alguns irmãos, nós olhamos para aquela atitude e no nosso coração nós maniamos a cabeça e dizemos: eu não sou como este pecador. Meu irmão, se você não pensa assim, olha, você está bem melhor que nós todos aqui. Mas normalmente não é assim que nós procedemos. Hoje cedo nós falávamos que tem uma palavrinha que precisa ser morta de qualquer maneira, né? Ela contém 3 letras e essa palavra se chama ego. Esse ego precisa ser mortificado a cada dia. Nós precisamos buscar a palavra do Senhor para matar esse ego, esse desejo de autopromoção, esse desejo de autodefinição favorável, né? Uma nota máxima ao nosso próprio ser. Isso muitas vezes tem rondado as nossas vidas. Mas nós vamos aprender aqui pela palavra que este não é o caminho. Nenhum de nós é justificado pelas nossas ações, pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas palavras. Muito pelo contrário. Nós somos justificados somente pela graça em Cristo Jesus, pelo amor dele derramado em nós, porque nenhum de nós aqui merece
esse favor de Deus, essa justificação somente em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus ele apresenta essa parábola, diz que essa parábola tem uma definição, ou que seja, tem um objetivo concreto. Olha como ele começa dizendo aqui no versículo 9: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Meus irmãos, eu sou uma pessoa sincera e eu erro muito na minha sinceridade, mas eu também mantenho algumas convicções nessa minha sinceridade. A igreja hoje, de uma maneira geral, ela está agindo por um caminho errado, tentando colocar autoconfiança nos nossos corações, tentando colocar as pessoas para cima, tentando dizer que as pessoas valem mesmo, e esse é o caminho inverso da palavra do Senhor. O Senhor diz que quando nós nos achamos pequenos, frágeis, que aí habita o poder de Deus. E é interessante que ele então não está endereçando esta parábola àqueles que se consideravam justos aos seus próprios olhos. Meu irmão, você confia em si mesmo? Você acha que você é bom para resolver as coisas? Você acha que no seu trabalho, vou dar um exemplo bem simples, no seu trabalho, se você não for, as coisas não acontecem? Se você pensa assim, você está num caminho difícil. Você acha que onde você está as coisas são melhores? Isto é um caminho difícil, é um caminho complicado, é um caminho de muita confiança em si mesmo. É um caminho em quem se considera superior, em quem se considera acima da média. E é justamente isso que o Senhor está tentando alertar a igreja dele. Nós não podemos desprezar as outras pessoas achando que nós temos algo melhor. Nós não podemos menosprezar a inteligência dos outros, menosprezar as atitudes dos outros, menosprezar as palavras dos outros. Isso acontece muito no meio da igreja do Senhor. Uma vez eu sentei com um pastor e ele falou: olha, nós estávamos assistindo ali, ouvindo uma palestra, né, da palavra, uma pregação, e ele falou: olha, se eu estivesse falando esse texto, eu ia falar assim, assim, assim. Interessante, porque nós deveríamos apenas receber o que o irmão estava trazendo para nós, analisar se está de acordo com a palavra e tentar descobrir em nós onde esse texto pode ser aplicado. Nós não deveríamos ali fazer esse tipo de comentário, ou melhor, ele no caso não deveria, mas quantas vezes eu também já fiz e você já fez? Então muitas vezes nós achamos que somos humildes, que nos consideramos pequenos diante dos outros, mas não é essa a realidade. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ser sinceros. Será que o Senhor, quando colocou essa parábola, foi só para aquele fariseu e para o publicano, foi só para aquelas pessoas que estavam ali se considerando melhor, ou foi para mim e para você nos dias de hoje? Será que a palavra do Senhor tem efeito para a minha vida nos dias de hoje? Será que esse primeiro versículo, ele se enquadra a minha pessoa? Será que nós temos confiado em nós mesmos, nós temos considerado superiores e justos, e nós temos desprezado outras pessoas? É interessante que, muitas vezes, você quer fazer tudo e não distribui. E você está perdendo algo tão precioso que é a congregação trabalhando junto. Às vezes você tem pessoas aptas para fazer certas coisas, mas por você se considerar o máximo, você nem as deixa fazer. E você fica até sobrecarregado. Se nós começarmos a analisar esse versículo e tentarmos aplicar nas nossas vidas, nós vamos começar um tempo novo diante do Senhor. Um tempo novo diante da sua palavra. E ele continua dizendo: haviam 2 homens que subiram ao templo com o mesmo propósito. Meus irmãos, eu sei que quando você saiu da sua casa hoje, você saiu com o mesmo propósito que eu, de adorar ao Senhor. Então vamos dizer aqui que quase todos aqui entraram com o mesmo propósito, de adorar ao Senhor. O mesmo desejo não significa que os corações estão alinhados com a vontade de Deus. Muitas vezes nós temos o mesmo desejo, mas
no fundo do nosso coração, tem outras intenções por trás disso. E o Senhor, Ele não olha apenas as nossas ações, mas Ele conhece os nossos corações. E esse mesmo desejo de orar partia de corações diferentes, em tempo espiritual diferente. E é isso que nós temos que notar. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. Quer dizer, 2 pessoas diferentes. Um religioso, um que fazia parte de uma, vamos dizer, da seita dos fariseus, que eram homens que se consideravam aplicados na palavra, observadores da lei, e o outro que era considerado um traidor. Então eles entraram pela mesma porta. Nós precisamos entender uma coisa. Há tempos diferentes aqui. Mas o seu coração deve estar alinhado diante do Senhor. É muito fácil você analisar o outro, mas analise a si mesmo. Qual foi o objetivo seu hoje aqui? Adorar o Senhor, mas com o coração realmente pronto para isso? A intenção do seu coração era realmente essa? Ou você veio para que alguém te visse, ou você veio para falar, Senhor, já cumpri o meu papel, não é isso, Boleto, que a gente falava antigamente, já cumpri o meu papel de cristão? Não deve ser assim. Há um propósito no seu coração. Há uma intenção no seu coração. Eu não conheço, mas Deus conhece. Qual a verdade da sua vida de adoração? Qual é o desejo da sua adoração? Onde você iria para adorar o Senhor? O que você faria para adorar o Senhor? O que você daria para poder adorar ao Senhor? Meus irmãos, a palavra diz que chegará um tempo que o Senhor buscarão aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele conhece as intenções dos corações. Ele sabe o propósito, lá no fundo, se é verdadeiro ou não. Eu e você precisamos alinhar as nossas vidas com a palavra do Senhor. E é interessante que as orações foram feitas naquele lugar. Meus irmãos, quando se fazia oração, um fariseu podia entrar dentro da sinagoga. Mas esse homem que era cobrador de impostos, também era judeu, era permitido para ele ficar somente no pátio. E esse fariseu, então, ele entra e ele começa a orar ao Senhor. Diz a palavra no versículo 11, o fariseu, colocado em pé, ou posto em pé, orava de que maneira? De si para si. Não havia comunhão com o Senhor. Não havia desejo de orar a Deus. Havia um desejo da autopromoção através da oração. Havia o desejo da própria justificação, se isso fosse possível, diante do Senhor. Isso era possível diante dos outros, mas nunca foi diante do Senhor. A palavra diz que esse homem, então, ele estava em pé no lugar de destaque. É muito interessante que nós precisamos aprender alguma coisa. Nunca devemos buscar o lugar de destaque. A palavra diz que quando nós chegarmos no templo, nós devemos sentar quietinho nos lugares nossos ali mais no fundo, não é verdade? Acho que é por isso que a igreja senta muito no fundo. E aí, se caso você for honrado, você é chamado à frente. Quando você vai numa cerimônia, normalmente tem a reserva dos primeiros bancos, não é isso? Tem gente que vai lá e senta, depois pede, dá licença que aqui é local da família, dos padrinhos, aí você fica humilhado e vai para trás. Nós temos que tomar cuidado com a nossa postura diante da igreja do Senhor e diante do próprio Senhor. Ele orava em pé, em um lugar de destaque, mas com a maneira errada, de si para si mesmo. O que ele considerou ali? Ó Senhor, ó Deus, graças te dou. Olha que maravilha, começou bem a oração, não foi? Graças, agradecendo a Deus, mas olha agora o estrago que ele prossegue aqui. Graças te dou porque não sou como os demais homens. Ele diz aqui que ele é melhor do que os demais homens. Ele diz aqui que ele é superior aos demais homens. Ele diz que os demais homens não eram dignos dele. E ele vai ao Senhor em oração, mas totalmente atrapalhado. Não sou como os demais homens. São roubadores, são injustos, são adúlteros,
e nem ainda como este publicano, nem ainda como este, que não é teu, Senhor, que não tem condição de salvação, que jamais alcançará a glória do Senhor, que jamais será justificado pelo Senhor. Segundo o fariseu era esse, era isso que ele estava querendo dizer. E ele ainda acrescenta mais coisas vamos dizer ali no currículo dele. Ele jejuava 2 vezes por semana. Interessante que os judeus tinham uma regra de jejuar 1 vez por ano, né, no dia da expiação. Esse aqui não, ele era top, ele é 2 vezes por semana. E interessante que a palavra diz que o jejum é secreto. Você não deve nem mostrar que você está jejuando e nem ficar com a aparência caída. Mas esse homem era demais, segundo os seus próprios olhos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Que maravilha, não é? Tinha que aplaudir. E normalmente nós estamos aplaudindo pessoas desse naipe. E ele estava se aplaudindo aqui. Meus irmãos, o que você faz precisa ter um objetivo real. E precisa ter um coração reto diante do Senhor. Você pode chegar aqui, colocar aqui uma quantia enorme de dinheiro. Mas o seu coração não é do Senhor e a sua oferta não é aceita pelo Senhor. Talvez, se a igreja tiver uma visão de arrecadar dinheiro, ela vai te aplaudir, vai fazer até uma placa, vai fazer uma sala e vai pôr sala fulano de tal. Mas e diante do Senhor? Isso não é aceito. É um sacrifício vão. E é isso que nós temos que prestar atenção. Muitas vezes nós estamos querendo agir. Muitas vezes nós estamos querendo mostrar desempenho na igreja do Senhor, na congregação dos santos. Nós estamos querendo cargo, nós estamos querendo títulos, nós estamos querendo coisas. Nós estamos querendo fazer mais que os outros para poder dizer eu faço. Sem eu a igreja não caminha. E esse é o nosso grande erro. A obra do Senhor avança, apesar de mim. Apesar de você, a obra avança. E nós não podemos querer a glória dos homens. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos orando como esse fariseu? Quantas vezes nós, diante da palavra, sabemos que estamos errados, que não há condição de nós agradarmos o Senhor, que não há condição de nós chamarmos o Senhor. Você pode ter a voz mais bonita aqui, meu irmão. Você sobe aqui e canta. Mas você não pode ser comparado com os anjos ministradores lá para o Senhor. Então, baixa a tua bola. Se humilhem na presença do Senhor e apenas faça com todo zelo, com todo o coração, para a glória do Deus poderoso. Agora nós vamos ter a contradição aqui. Uma pessoa que veio para ser contrário ao que esse homem fazia. Mas esse homem, ele era considerado um traidor, um cobrador de impostos, um judeu que se vendeu. Um judeu que queria cobrar para os romanos dos próprios judeus. Então ele já não era nem recebido. Ele já não era nem aceito. Talvez a maioria da congregação olha para esse homem e diz: não adianta nada, ele está aqui, ele é um cobrador de impostos. Não há parte no reino para ele. Talvez foi isso que a maioria da congregação, se não todos, diz. E ele chega de maneira diferente, versículo 13. O publicano, estando em pé, mas de que maneira? Longe. Não no lugar de destaque, longe. Não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Sabe uma pessoa, quando ela está realmente envergonhada dos seus pecados? Você já teve a vergonha do seu pecado ou não? Sabe por que o povo não chora hoje na oração? Porque não tem vergonha do pecado. O pecado já é algo normal. As pessoas pecam e dão risada. Uma vez estávamos conversando, eu era apenas eu acho que na época eu era um diácono e havia ali 3 presbíteros.
e um estava contando as suas aventuras amorosas e dando risadas. Eu não era nem crente, mas eu achei que aquilo estava meio estranho. Por quê? Porque a palavra diz: bem-aventurados que choram pelos seus pecados, tem vergonha dos seus pecados, tem dor pelos seus pecados, tem angústia pelos seus pecados. Ele peca, a palavra mostra, o Espírito mostra que ele pecou, e ele sofre com o pecado. Ele não tenta justificar o pecado, ele não tenta agredir as pessoas para provar que ele está certo. Porque é interessante hoje, as pessoas não tentam fazer o que esse homem fez, né? Que é lamentar os seus pecados em arrependimento verdadeiro, mas elas tentam transferir o seu pecado para outra pessoa. Como diz o nosso irmão Israel, isso começou lá no Éden, né, irmão Israel? Começou lá no Éden. Quando o Senhor chegou para a mulher e falou: por que você comeu? Foi a serpente. Aí chegou para Adão: por que você comeu? Foi a mulher. A culpa é sua, o Senhor que me deu essa mulher. Então ele transfere a culpa. Nós estamos transferindo a culpa? Ou nós estamos fazendo como esse homem? Quando nós pecamos e sabemos da nossa situação, a nossa cabeça baixa, porque eu não tenho coragem de olhar para os céus, eu não tenho coragem de olhar, erguer a minha cabeça aos céus, mas eu tenho um arrependimento profundo no meu coração, eu tenho uma vergonha da minha situação, e eu careço de algo dos céus para que a minha vida possa caminhar de maneira diferente. Meus irmãos, a outra coisa que eu acho interessante, que ele achou indigno de participar com os demais irmãos. Ele não olha para os céus, mas ele também tem vergonha dos irmãos. Olha que maravilha isso, que atitude de adoração ao Senhor. Ele se considerou menor que os demais irmãos, não igual aquele primeiro. Olha, graças te dou, lembra do fariseu? Graças te dou porque eu não sou como os demais. Este homem não, ele estava com vergonha de ser um pecador e estar diante dos irmãos. Ele considerava os irmãos ali, ele considerava aquela congregação melhor do que ele. Então ele tinha um sério problema. Ele não queria enfrentar aquele povo, porque ele dizia: são bem melhores que eu sou imundo. Será que não é isso que nós precisamos? Será que se nós analisarmos a nossa vida diante da palavra hoje, como nós vamos nos sentir? Será que nós fizermos agora uma análise sincera, você fizer um flashback aí da sua semana, você voltar lá na segunda-feira e você começar a passar calmamente pelas suas ações, os seus pensamentos durante os dias até hoje, será que você vai dizer: não, Senhor, não sou como os demais? Ou será que você vai abaixar a sua cabeça e falar: Senhor, eu não tenho coragem nem mesmo de estar perto dos irmãos, que eles são bem melhores que eu, sou um miserável? O que a igreja precisa? A igreja não precisa que você coloque ela para cima. Eu não preciso dizer que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. Eu não posso dizer que essa igreja está forte, porque essa igreja não está forte. Eu não posso dizer que a sua vida está bem, porque ela não está bem. Se nós olharmos para a palavra, para os heróis da fé, nós vamos ver que nós estamos mal, eu e vocês. Então eu não vou trazer uma palavra aqui para você ficar legal. Eu vou trazer uma palavra aqui para você pensar, analisar a sua vida com esse contexto da palavra do Senhor. Semana perguntaram para o presidente sobre os gastos dele. Ele falou: os gastos meus são melhores do que a ex-presidente. Poxa vida, ele devia comparar com o melhor. Um político da Suécia, da Suíça, da Dinamarca. O cara vai trabalhar de bicicleta, ele é deputado, ele vai de bicicleta, vai de metrô. Então nós estamos comparando com o pior a nossa vida. Então quando nós formos analisar a nossa vida, nós temos que analisar com o Senhor Jesus Cristo.
E aí nós vamos nos considerar como esse homem, nós vamos abaixar nossa cabeça e nos considerar piores dos piores. E vamos ter o quê? A oportunidade de crescimento na palavra do Senhor, porque nós vamos detectar um grande problema. Eu queria que você prestasse muita atenção. Cabeça baixa, com reverência, conhecedor da sua situação de pecado. Será que nós passamos por isso essa semana? Será que nas suas orações, lá no interior do seu quarto, ou no local que você usa para orar, você teve uma situação dessa? Abaixar sua cabeça, sentir vergonha do seu pecado, se humilhar diante do Senhor e reconhecer a sua atual situação? Meus irmãos, e esse homem, ele ainda bate no seu peito, com quem diz: miserável homem que sou. Paulo também disse isso: desventurado homem que sou. Meus irmãos, eu e você temos muito tempo para analisar a vida dos outros, mas temos muito pouco para analisar a nossa, ou seja, pouca vontade. Então, este homem, ele orava contra ele no sentido de apontar o seu pecado. Ele apontava o seu pecado. E ele, conhecendo o seu pecado, ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu estou aniquilado pelo pecado. Isso que falta para a igreja hoje. Olha, gente, vamos colocar... Israel, coloca uma música aí para levantar a igreja. Eu falo: não, Israel, coloca uma música para colocar a igreja de joelho. Mas ele recebe esse tipo de pedido: Israel, você precisa colocar músicas para levantar a igreja. Não, mas a igreja já é soberba, já tem ego. Nós precisamos baixar a igreja, confere, irmão? Nós precisamos colocar a igreja de joelhos, através da palavra do Senhor cantada. E a igreja precisa fazer como esse homem, bater no seu peito, ajoelhar e chorar. Eu vejo tantas manifestações dentro das igrejas: um faz avião, outro dá pirueta, outro cai para trás, outro quebra a cadeira da igreja, outro dança de um jeito, dança de outro. Mas você não vê o choro pelo pecado? A igreja está sendo entretida, mas não disciplinada nem discipulada. Isso não é avivamento, meu irmão. Avivamento é choro pelo pecado. Avivamento é reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Não é barulho, não é pirueta. Avivamento é chorar na presença do Senhor. Ah, Deus derramou um avivamento naquele bairro. E sabe o que aconteceu? O dono do bar reconheceu os seus pecados, fechou o bar, quebrou as suas bebidas e ele se prostrou diante do Senhor. O avivamento não é modulado pelo homem. Ele não pode ser produzido pela ação humana. Vamos fazer o culto do avivamento. Isso não existe. O avivamento é Deus que derrama. Não na hora que eu quero, na hora que Ele quer. E Ele derrama quando uma igreja ora. E quando a igreja ora nos moldes deste cobrador de impostos, desse publicano. E não como a igreja tem orado hoje. Os avivamentos que nós temos notícias, lá no passado, ocorreram debaixo de oração. Homens que faziam reuniões de oração, durava quase 100 anos, 24 horas por dia. Homens que se vendiam como escravo para evangelizar uma tribo ou um local onde os homens só entravam lá escravizados. E eles se vendiam e nunca mais foram vistos. Mas eles entregaram a sua vida para poder evangelizar aqueles que lá estavam trabalhando de escravos. Eles venderam a sua vida. Por quê? Porque eram homens que estavam prontos para a obra do Senhor. Meus irmãos, este homem então, ele clama pela misericórdia e pelo perdão do Senhor. A sua oração é o modelo de um homem arrependido, de um coração contrito, de um coração quebrantado, pois ele não se considerava merecedor da graça do Senhor. Ele não se considerava merecedor da justificação em Cristo Jesus.
Aliás, ele não considerava nada a não ser o pior dos pecadores, merecedores da fúria de Deus. Mas é interessante que Jesus, então, dá uma palavra para nós a respeito disso no versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Lembra? O religioso, cheio de pompa, no melhor lugar, com a oração condenando os irmãos, não desceu justificado. Mas aquele que não podia nem entrar no templo, foi justificado em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu e você precisamos entender que a justificação é pela fé. Somente pela fé. Quando estamos cientes da nossa falta de retidão. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época em que o pecador acha que ele está certo em continuar no pecado. Isso, estou falando para dentro das igrejas, chamadas igrejas evangélicas. Ele acha que ele está certo. Ele diz, eu não aceito essa palavra. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para escutar uma coisa que me levante. Não. Você precisa escutar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus é santo, mas nós não. No sentido de pureza, de sem pecado, mas nós não somos. Nós somos salvos e santificados em Cristo Jesus. Aí sim, somos santos, separados do pecado para Cristo, mas não somos puros como Jesus é. Então nós precisamos caminhar. Meus irmãos, podemos pela graça ser declarados instantaneamente justos. As pessoas não conseguem. Essa semana, um amigo meu que não é cristão ainda, ele até ama Jesus, mas ele disse, uma pessoa pode fazer maldade até os 100 anos e depois se converter? Eu falei, pode. Ele falou, eu não acredito nisso. Eu falei, não. Por que você não acredita? Porque ele fez maldade a vida inteira. Eu falei, mas você não conhece a graça do Senhor Jesus. Aí eu falei para ele, eu vou te mostrar. Lá na Bíblia você lembra que Jesus morreu e ao lado dele 2 malfeitores? Sim, eu já ouvi isso. Então note 2 situações. Um deles, em determinado momento da crucificação, ele diz, Jesus, se tu é mesmo rei, desce da cruz, salva a ti mesmo, salva nós, desce daí, vamos embora. E havia um outro, que nós não sabemos o nome, e ele diz, não temes a Deus, olha o reconhecimento, que aquele era Deus, estando nós sob a mesma sentença, ele não merece estar aqui, mas nós merecemos. Note para você ver que o arrependimento. A Sandra mandou aquele dia, hein, Sandra, não precisa de arrependimento. Você lembra aquele cara lá que falou? Não precisa de arrependimento. Eu não conheço isso. Eu não conheço um pastor aí que está top, está na crista da onda, não sei nem o nome dele. Mas ele falou que não precisa de arrependimento para salvação. Eu não sei. A primeira coisa que a fé vai produzir é arrependimento. Aquele homem olhou para Cristo e falou, esse é Deus. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele que mal fez, lembra-te, Senhor, quando entrares no teu paraíso, no teu reino. Quer dizer que ele reconheceu que ele era Deus, ele reconheceu que ele era santo, ele reconheceu que eles eram pecadores, e ele falou, Senhor, tu tens um reino, tu tens um paraíso, eu quero estar lá, lembra de mim, Senhor Deus. Aquele homem, que estava ali como um ladrão, ou como um homicida, não sei, mas ele estava condenado justamente pelos seus erros. Aos 47 do segundo tempo, ele foi salvo pela graça, sem ter produzido nada em si mesmo, a não ser Cristo produzido nele o arrependimento. Meus irmãos, ele instantaneamente foi declarado justo por meio de uma fé repleta de arrependimento. Olha que maravilhoso é Deus. E aquele meu amigo, então eu disse, olha, a salvação não é do homem para Deus, mas é de Deus para o homem. E isso é maravilhoso, porque Deus opera, apesar de mim, apesar de você. Ele disse, agora eu compreendo. Tomara tenha compreendido mesmo. Tomara seja um alerta para a vida dele. Meus irmãos, e diz a palavra, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele.
porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É assim que nós devemos andar, em humilhação. Jesus é santo, perfeito, jamais pecou, mas nós somos pecadores e dependemos da sua graça. Assim deve ser a nossa vida. Não menospreze o irmão que está ao seu lado. Olhe para dentro de você e apenas analise a sua vida diante da palavra, diante de Cristo Jesus. Interceda pelo seu irmão quando você vê que o seu irmão precisa do seu apoio. Nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, com esse objetivo de um orar pelo outro, de um explicar onde está o erro, pela palavra. Irmão, vem cá, senta aqui, aquilo está errado. Eu vi você lá, não é bom para a sua vida. Não é assim que Deus requer. Vamos orar aqui. Eu quero ser teu companheiro de oração para você vencer esse momento da sua vida. Aí sim é uma exortação. Ela é firme, mas ela é amorosa. E ela produz. Assim seja a nossa vida. Meus irmãos, não tente justificar a você mesmo. Isso não acontece. Você não é bom, eu não sou bom. Bom é Deus. Somos pecadores, carentes, necessitados da graça do Senhor. No nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a segurança que só Ele pode dar. Amém? Nós vamos orar. Nós vamos bendizer o Senhor. Eu te convido a ficar de pé. A nossa oração também será pela sua semana. Amanhã, hoje é o primeiro dia da semana, mas a gente tira para adorar o Senhor e para descansar. Amanhã é o dia de você trabalhar, de você começar com as suas ações, que elas sejam todas para a glória do Senhor, que haja graça nas suas ações, nos seus pensamentos, no nome de Jesus. Amém, pastor.